É isso aí, gente. Hoje a gente vai comentar o 4º episódio de Game of Thrones, O Livro do Estranho. Se você ainda não conhece o canal, eu recomendo que veja a nossa lista de vídeos, se inscreva para poder estar acompanhando tudo que está saindo aqui do Game of Thrones. Na semana saem 2, 3 vídeos sobre os episódios que estão saindo, teorias e muito mais coisas. Então se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo e deixe aí nos comentários o que é que você achou do 4º episódio de Game of Thrones. Vamos analisar o episódio, como sempre, na linha do tempo do episódio. E esse episódio já começa com Jon Snow e Ed Doloroso. Ed tá ali tentando convencer Jon a ficar na patrulha. É legal que eles esclarecem algumas coisas que estavam meio em dúvida, que a gente tava até comentando aqui, que é sobre a questão dos votos. Jon fala aquela questão de que ele deu a vida pela patrulha e a vigia dele acabou. Mas Ed lembra uma coisa que a gente não tinha notado, que nos votos falam assim: por todas as noites que tem por vir. Há um duplo sentido aí, não há uma clareza no juramento da Patrulha da Noite. E então nós temos a melhor cena, a cena que eu mais gostei dessa temporada, assim, e uma das cenas que vai entrar pra minha top list, que foi o encontro de Jon e Sansa. O encontro foi muito marcante mesmo. Eu lembro que eu tava na dúvida se esse encontro ia acontecer, porque eu tava com medo dos produtores fazerem aquela: Jon saiu, Sansa chegou. Na hora que a corneta tocou, que abriram a porta, eu vi Sansa, eu aplaudi mesmo. E quando eles dois se viram e se abraçaram mesmo, foi muito emocionante, porque você vê toda a trajetória de Sansa. Você se emociona mais por Sansa, na verdade. De tudo que Sansa passou, desde a morte da Lady, o sofrimento que ela passou com Joffrey em King's Landing, e depois a fuga dela, o que ela passou com Ramsay. E finalmente ela tá ali com alguém da família dela, alguém que ela realmente pode confiar. Foi muito emocionante. E a reviravolta também, no sentido de que ela desprezava Jon por ele ser um bastardo, e ali ele é a única pessoa que sobrou pra ela, que ela conseguiu encontrar. Então foi muito emocionante aquela cena. Eu gostei porque a cena foi lenta. Na sequência dessa cena a gente vê Sansa e Jon Snow conversando, e primeiro eles começam a lembrar de como era a vida em Winterfell, e em seguida Sansa começa a falar que ele tem que ajudar ela a recuperar o norte. E eu já falei isso no vídeo da minha primeira impressão, e é realmente o que eu acho. Eles estão colocando a Sansa bem naquela posição do que Catelyn era com Robb. Catelyn era aquela mulher que apoiava Robb, que incentivava ele, que na hora da dúvida era ela que dava a opinião correta, a maneira correta de fazer as coisas. E Sansa tá finalmente aí mostrando esse lado mais forte de ser. Eu espero que isso só aumente, que eles não tragam isso pra trás, que só aumente essa força dela. Eu quero ver mais de Sansa assim. E eu tô gostando dela tá apoiando Jon pra Jon ficar mais forte. Tem muitas pessoas criticando que Jon tá muito mole, que ele devia ter voltado mais sangue nos olhos. Mas eu já comentei isso no outro vídeo e eu repito: se mostrando Jon fraco a gente consegue mostrar uma Sansa forte, eu dou todo o meu apoio, porque o Jon Snow já foi forte aí por várias temporadas. A Sansa é que está precisando mostrar a força dela. Então ele tá fraco, para Sansa poder reerguê-lo e apoiar ele, junto com ele, partir para as conquistas, seria muito legal, e é o que eu espero ver. Eu só quero que isso aumente mais e mais e mais em Sansa. Ainda na muralha, a gente vai ver agora uma sequência de Davos, Melisandre e Brienne. Primeiro a gente começa com Davos. É legal umas alfinetadas que Davos dá em Melisandre, porque Melisandre agora está dizendo que Jon Snow é o príncipe prometido e que ela vai fazer o que ele mandar. Aí Davos vai e diz: mas não era Stannis o príncipe prometido? É tipo assim: pô, quantos caras tu vai matar por essa tua profecia? Quando é que tu vai estar certa aí do que está acontecendo? E foi legal o Davos dessa alfinetada em Melisandre, porque realmente ela precisa aprender a fazer as coisas, né? Ainda mais agora que a gente sabe que ela tem 3.000 anos aí de idade, tá errando essas coisas aí. Foi bom isso, e logo em seguida a gente vê a Brienne encontrando os dois, e a gente tem a confirmação de que Stannis morreu. Se já havia uma certeza aí de 99,9%, agora tem 100%, porque Brienne não teria por que mentir. Ela realmente fala que executou Stannis. Eu achei meio fraca aquela questão ali de Davos ter puxado aquele assunto de Stannis e Shireen naquele momento. Tipo, foi 4 episódios que ele tá aí tretando e não sabe, não perguntou ainda a ela. Mas por outro lado, se a gente pensar, ele chegou na muralha, ela chegou, aí na mesma noite Jon Snow já morreu, depois teve a guerra e agora a gente tá aí. Então talvez não seja tão estranho se você pensar dessa forma, mas foi um pouquinho estranho. Agora a gente vai lá pra o Ninho da Águia e ver uma cena rapidinha ali com o Midinho, o Robin Arryn e o Royce, que é um dos homens ali de confiança dos Arryn. Essa cena ela é bem rápida e serve apenas para mostrar que Midinho tá com o vale nas mãos dele. Apesar dele ter matado a mãe do menino e o pai do menino,
o menino tem total confiança com ele, que é o Robin Arryn. Ele é o senhor do vale, ele é o que tem o poder naquela região, e ele faz tudo o que o Peter manda, ele faz exatamente o que o Midinho manda. E a cena só serviu para mostrar isso e para mostrar que o Midinho vai levar os exércitos do Vale para a guerra. Vale pensar como é que ele vai fazer esse caminho. Para dar tempo às coisas acontecerem, ele não pode ir por terra, porque ele vai encontrar ali os Boltons do Gargalo e não vai conseguir passar. Ele com certeza vai ter que ir por mar e vai ter que pegar alguma frota aí para levar, mas eu acredito que a série não vai mostrar essa logística disso aí. Ele simplesmente vai chegar lá usando o teletransporte dele ou usando barcos, tanto faz. Eu acredito que o exército vai aparecer lá no 9º episódio e acabou. Finalizando essa cena no vale, agora a gente vai lá para Meereen, onde a gente vai ver finalmente Tyrion agindo como um governante. A gente vê 4 personagens, um que não faz nada, 2 que participam da cena e Tyrion, que é o grande articulador. Varys, ele não fala em nenhum momento, ele praticamente aparece 90% das cenas com Tyrion desse episódio, mas ele não fala em nenhum momento. A gente só vê o Verme Cinzento e a Missandei sendo aquela voz de contestação de Tyrion, e Tyrion mostrando a eles qual era o plano dele, o que é que ele queria fazer. É interessante ver uma frase que o Tyrion fala que ele sabe o que é escravidão, e a Missandei pergunta quanto tempo ele foi escravo. Tipo, ele foi escravo por muito pouco tempo e está achando que sabe o que é ser escravo. Mas por outro lado, ele está tomando um rumo melhor do que o que Daenerys vinha fazendo. Aquela tática de atacar para quebrar a engrenagem, quebrar a roda, não ia dar certo, só ia gerar revolta. E Tyrion está conseguindo ser aquele lado que Daenerys não podia ser. Porque Daenerys é a Misa, é a mãe, é toda aquela parte que ela quer ser o Messias, aquela benfeitora de Meereen. Ela não consegue tomar decisões polêmicas por conta disso. E Tyrion, ele já tem todo aquele traquejo de Porto Real e ele vem ali para tentar resolver as coisas. Infelizmente não dá para agradar a todos. É como ele mesmo comenta. A guerra é ruim e a escravidão é ruim. Ele não consegue consertar os dois ao mesmo tempo. Vamos consertar um e depois a gente conserta o outro. Para consertar agora a matança e o caos que está reinando em Meereen, ele precisa parar os financiamentos aos filhos da Arpia. Então ele consegue fazer um acordo aí com os mestres de volantes para que eles parem de enviar dinheiro para esses mercenários e tal. E ele vai conseguir acalmar as coisas. Ele acalmando as coisas, ele vai conseguir resolver, organizar e tal. Ele fala 7 anos, ele dá um prazo de 7 anos para acabar com a escravidão, que Missandei fala muito sobre isso. 7 anos realmente é muito tempo, mas pelo menos com essa promessa de 7 anos, o pessoal vai se acalmar. O pessoal se acalmando, ele se organiza. Se ele quiser acabar isso com 1 ano, depois que tiver tudo organizado, ele acaba. A questão agora é pacificar nesse momento. Eu gostei muito de ver Tyrion fazendo isso, até que enfim, era o que eu vinha esperando ele fazer há muito tempo. Porque ele precisa tomar esse lado governador que Daenerys não tinha, e é o que eu quero ver dele, é exatamente isso que eu quero ver. Em seguida a gente vê uma outra cena legal ainda de Tyrion, que é quando ele vai falar com algumas pessoas ali de Meereen, que parecem representantes do povo, e ele fala do acordo que ele estava fazendo com os mestres lá de escravos. Missandei e Verme Cinzento, mesmo estando contra ele, eles mantêm a conversa e ajudam ele a conquistar o apoio. É interessante ver isso para mostrar uma união desses 4 aí, de Varys, Missandei, Verme Cinzento e Tyrion, que apesar de não concordarem com a ideia, mas eles sabem que precisam estar unidos para passar uma imagem de força que é que Daenerys quer passar, né? Que ela não está ali. Toda essa cena aí serviu para mostrar isso.